De volta com você, Escolhe, na tela do SBT Interior, com mais uma entrevista com o candidato a deputado federal aqui pela região. Já está aqui no nosso estúdio o Osmar Bernardes Júnior, do PSL, ele é de Guararapes e vai compartilhar com a gente a partir de agora as informações e o entendimento dele enquanto o papel do deputado federal. Candidato, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Começo perguntando o seguinte, na sua rede social o senhor tem usado muito a expressão cidadão de bem quando vai conversar com seus eleitores. Na sua concepção, o que é um cidadão de bem? Olha, o cidadão de bem é basicamente aquela pessoa que trabalha, que produz, que tem uma vida honesta, que não comete crimes, que está em busca de um emprego, muitas vezes agora sofrendo pela crise. Então, na minha visão, o cidadão de bem é aquele que procura fazer o correto. É aquele que, mesmo na dificuldade, mesmo passando muitas vezes uma necessidade ali no momento, ele sabe que é a busca pelo emprego, que é a ação correta que vai gerar para ele um futuro bom, um futuro que seja correto para ele, para os filhos, para a sua família. Então, o cidadão de bem é aquele que não vai para o crime, é aquele que não se vitimiza e vai para o crime com a desculpa de que ele está precisando, mas sim aquele que sempre está em busca daquilo que é correto e daquilo que faz bem para ele e para a nação inteira. Ainda falando das suas redes sociais, eu estava observando as suas interações aí com seus internautas, você pontua bastante em relação a pautas cristãs. Minha pergunta é a seguinte, candidato, caso o senhor seja eleito, isso quer dizer que as pessoas que não seguem o cristianismo não serão contemplados pelo seu mandato? Não, na verdade, meu mandato está focando na região inteira, né? Claro que eu não posso esconder os meus compromissos, as minhas visões de mundo. Eu sou católico, aí da parte da formação, sou formado em ciência política pela Universidade de Brasília, então eu tenho também um conhecimento na área política e sei que pessoas de diversas religiões, diversas matizes, não importa, as pessoas estão sofrendo com os mesmos problemas. E aqui no interior, o primeiro problema que está sofrendo é a falta do deputado. Então, claro que a pessoa que muitas vezes não é cristã, ela vota em mim, ela sabe que eu vou defender alguns valores, mas ela sabe também que ela será representada. Representada porque minha visão, ela engloba toda a nação. Claro que a gente está focando aqui no estado, focando na nossa região, mas estamos também buscando um país melhor. Então, na minha visão, claro, eu não posso esconder o que eu sou, não posso esconder os meus valores, mas também represento o máximo de pessoas possível. Entre as suas pautas aí que o senhor defende, tem a questão, uma bandeira muito grande, que é a questão ligada à educação. Entre elas, o senhor fala do apoio da educação domiciliar, feita por parentes aí da criança na casa em que vivem. O senhor acha que o Brasil está preparado para esse tipo de educação? Olha, eu acho que está preparado pelo simples fato de que as pessoas que estão preparadas podem escolher esse tipo de método. Eu, no caso, ainda não tenho família, não tenho filho, mas se eu tivesse, eu poderia facilmente escolher alfabetizar meu filho em inglês, em português, matemática, eu já fiz engenharia também. Então, assim, eu poderia fazer isso, mas as outras coisas que eu não sei, eu poderia repassar para terceiros, para um cursinho, para uma escola especializada em matemática, por exemplo, uma escola especializada em outro idioma, e isso eu vou complementando a parte do ensino. Claro que o importante por trás disso é a liberdade dos pais, porque os pais têm a autoridade em escolher o melhor método, melhor escola, o melhor modelo de educação para os filhos. O que a gente não pode aceitar, claro, são os pais que acabam não tendo a escolha e muitas vezes eles conseguem educar o filho um pouco em casa, um pouco na escola e eles são perseguidos, são criminalizados pelo Ministério Público e tudo mais. Então a gente, na verdade, está protegendo os direitos dos pais de ter a escolha do melhor método e do melhor modelo para o filho. A gente não cria, então, uma lacuna, por exemplo, em quem tem condições de fazer isso, com um pai, por exemplo, que trabalha o dia inteiro, às vezes com 2 empregos para poder manter a casa e não tem condições de estar ao lado do filho ou pagar para uma pessoa fazer isso? Não seria necessário uma base realmente curricular para que todos tenham pelo menos um nível mínimo de ensino comum? Não, isso, claro, que é a escola pública e particular normal, são as escolas comuns. Na verdade, o pai ele vai ter a escolha. Evidentemente que muitas pessoas falarão, não tenho condição de ensinar meu filho, não tenho tempo. Coloca ele na escola. Mas quando ele coloca na escola pública, por exemplo, ele não tem nenhum tipo de diversidade no ensino. Ele acaba entrando num sistema que muitas vezes é um sistema que está complicado, os professores não recebem bem, tem violência na escola, tem criminalidade, tem tráfico de drogas, uma coisa triste. Então, na verdade, os pais não estão tendo a escolha. O homeschooling, ou ensino domiciliar, é nada mais do que uma escolha a mais que os pais podem ter. Você pode escolher ou não, e também você pode escolher vários tipos de escola particular, por exemplo, como uma escola particular de um modelo X, de um sistema de ensino, uma escola particular religiosa. É uma pauta legal, então, para quem tem dinheiro para pagar escola particular. Não. Na verdade, é uma pauta que abre mais possibilidades para os pais. E pelo contrário, os pais que não têm condição de colocar na escola particular e querem colocar, eles podem, inclusive, diversificar a educação do filho.
coloca para algumas matérias na escola, outras matérias eles conseguem ensinar, eles conseguem talvez pagar um pouquinho menos e colocam numa escola só de português, e isso ele consegue diversificar o ensino da criança. Na verdade, as escolas particulares que têm medo muitas vezes desse projeto, porque talvez a pessoa vai ter mais uma escolha, né? E não vai ficar no desespero de colocar na escola particular, ela vai poder também diversificar um pouco mais. Isso em outros países é muito comum, inclusive não só nos Estados Unidos, claro, mas em vários países da Europa isso é muito comum e muito utilizado. Eu, se pudesse, no caso com meu filho, mais para frente, quando eu tiver, com certeza será um meio que eu vou escolher sim. E, candidato, a gente está entrando na reta final da entrevista, temos aí 50 segundos. De maneira resumida, o candidato à presidência da República pelo PSL, Bolsonaro, ele está na liderança das pesquisas, mas também nas rejeições. Caso eleito, e que o senhor também venha a ser eleito, de que forma o partido vai trabalhar para conseguir ter governabilidade, já que o Bolsonaro alegou que não vai fazer alianças com outros partidos? Ele não fará as alianças do tomar lá da cá, mas com certeza ele terá aliança das pautas, dos projetos. E isso os partidos vão ter que decidir. Eles vão estar ao lado do Brasil, de um governo mais eficiente, de uma segurança pública muito melhor, ou vão ficar do lado da criminalidade, ao lado da corrupção? Isso aí é uma escolha que os candidatos vão ter que fazer, futuros deputados terão que fazer. E caso não consiga, qual vai ser a saída? Bom, na verdade, a saída é o povo brasileiro que vai ter que depois talvez decidir, se no caso eles quiserem fazer impeachment contra o Bolsonaro, a gente vai ver que lado o povo brasileiro vai ficar. Eu imagino que o povo vai ficar do lado de quem combate a criminalidade, quem combate a corrupção. Tá certo, candidato. Obrigado pela sua participação. Você escolhe e vai para o intervalo. Na sequência, mais um candidato traz as informações aqui no nosso programa.